Olá, meus queridos, como vão vocês? Eu agora de tarde eu recebi um link de um amigo meu, Enio, lá de Canela, no Rio Grande do Sul, um grande amigo meu, e ele me perguntou se você conhece essa história. Quando eu cliquei no link, porque raramente aparece alguma história sobre os Beatles ou ex-Beatles que eu já não tenha lido pelo menos um pedacinho ou saber alguma coisa, né? Então eu lendo esse artigo, eu me deparei com essa história de que David Bowie, no dia 10 de dezembro de 1980, presta atenção na data, 10 de dezembro de 1980, ele foi fazer uma performance, porque ele estava num espetáculo da Broadway chamado The Elephant Man, né? E ele participava ali, e em Nova York, né? Claro, na Broadway. E em frente ao palco estavam 3 assentos vazios, né? E eu vou contar para vocês quem deveria estar sentado naqueles assentos. Você vai ficar surpreso e é bem mais do que eu sei que você está pensando. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles School e vamos lá. Olá, meus queridos, como vão vocês? Essa história eu acabei compartilhando com diversos amigos meus e todos eles muito Beatlemaníacos, estudiosos e tal, mas eles não têm canal no YouTube, mas eles são tão ou mais estudiosos do que eu, né? Pessoas que eu tenho um respeito muito grande, né? E conversando com alguns deles mandaram outros links sobre essa história. Então eu fiquei surpreso até de eu não saber sobre essa história, né? Eu sabia aspectos dessa história, né? Um deles que eu sabia era que o David Bowie, ele estava participando de um espetáculo da Broadway chamado The Elephant Man, na época ali que o John Lennon morreu. Ele estava em Nova York, né? Então há aspectos dessa história que são uau, mas há outros o qual eu vou me permitir duvidar, né? Mas como eu sempre falo, com um educated guess, né? O que que é um educated guess? É quando a gente dá um bico na história, num achismo, mas baseado em muita leitura e muito conhecimento, que graças a Deus eu já tenho. Mas enfim, é sabido, claro, que o John morre ali, né? E o David Bowie foi muito difícil para ele subir no palco, porque ele perdera não apenas um amigo, mas também um ídolo muito grande, né? O David Bowie costumava contar que ele viu uma vez o John Lennon, naquela época ali do Lost Weekend, né? Onde quando o John não queria ser reconhecido, né? Alguém batia no ombro dele e falou assim: Você é o John Lennon? Ele, pô, todo mundo fala isso, cara. Eu gostaria de ter o dinheiro que ele tem, né, cara? E o John o pessoal ficava meio na dúvida e o John se esvaía naquilo ali, né, cara, e tal. E ele viu o John fazer isso, aí uma vez o David Bowie estava numa festa e alguém bateu no ombro dele e perguntou para ele assim, né, você que é o David Bowie? Ele já querendo sair da situação, ele antes dele virar, ele falou assim, quem me dera se eu tivesse o dinheiro dele. Só que quando ele viu quem que estava batendo no ombro dele era o John Lennon. Então o John Lennon falou assim, você gostaria de ter o meu dinheiro? Fala assim com ele. Então o David Bowie guardou muito isso, né? E ele gostava muito do John e da Yoko, aquela coisa toda. E aí, ele mal pôde terminar ali a peça na Broadway. E ele sabia que o John e a Yoko estariam ali na primeira fileira, né? Então tinha 2 lugares vazios, aquilo afetou ele, ele falou que jamais esqueceu. Eu não sabia dessa história, hoje lendo, porque vai ser uma biografia do David Bowie, e hoje eu lendo, eu li uma entrevista do David Bowie em 1999, falando sobre isso. Ele falou assim, não, infelizmente tinha, né? Seria o John e o Yoko que estariam sentados ali, né? Uma noite depois, né, do assassinato. Então, para mim foi muito difícil, porque além de ter que lidar com o assassinato do Joe, eu tinha que lidar com aqueles 2 assentos vazios. Mas, meus queridos, eu falei que não eram 2 assentos. A história fica boa porque há 3 assentos vazios. Você deve estar pensando, deve ser pro Sean Lennon, né? O garotinho na época, ou poderia ser o Elliot Mintz, né? Ou o Freddie Seaman, né? Que era o secretário do John Lennon, alguém ali da trupe ali de John Yoko, né? Mas não era não, né? Depois que os detetives começaram e eles prenderam o assassino do John Lennon, eles descobriram que o assassino de John Lennon, na verdade, ele tinha uma lista, porque o idiota, que eu não vou citar o nome dele, o idiota queria ficar famoso, né? Ou como diz o Paul McCartney, o babaca de todos os babacas, né? The jerk of all jerks. E ele tinha uma lista de pessoas o qual ele achava que se ele matasse,
ele iria adquirir a fama daquela pessoa, porque toda vez que fosse mencionado o nome daquela pessoa famosa, o nome dele iria junto, né? E isso é muito interessante, porque ele se baseou no assassinato do John Lennon ao livro do J.D. Salinger, que eu tive que ler na época da faculdade, forçado, porque eu acabei pegando, infelizmente, uma coisa meio idiota a se dizer, mas quando eu vi na lista que eu tinha que ler determinados livros, quando eu vi lá, né, The Catcher in the Rye, eu falei, porra, vou ter que ler o livro que o assassino do John Lennon estava lendo, né? E o personagem, o Caulfield, que é o personagem, né, cara, ele tinha raiva de todo mundo que era adulto, né? Porque na verdade o personagem era um jovem, né? Então ele tinha tudo, ele achava que todos os adultos eram falsos e hipócritas. Então o assassino do John, ele fala na corte, né? Que ele se baseou no personagem do Caulfield, porque o Caulfield achava as pessoas né, falsas e hipócritas, e ele achava John Lennon um falso e hipócrita. Por quê? Porque ele leu um livro sobre o John, né, cara, e achou o John hipócrita, né? Todos aqueles ideais dos anos 60, agora o cara era um milionário que morava numa mansão no topo de Nova York, né? Ele merece morrer, né? Então, John acabou sendo o primeiro da lista desse vagabundo, né? Mas aí os detetives foram abordar o David Bowie. Falou assim, David, a gente acabou descobrindo que na lista você era o segundo na lista dele. O David Bowie quase teve um troço, né? Tinha mais, essa lista é famosa. Nós tínhamos o apresentador de televisão, que era o Johnny Carson, que era tipo um David Letterman, era tipo um Jô Soares, naqueles programas de talk show, né? Muito famoso, muito adorado pela cultura americana, extremamente famoso, né? Tinha também atores... dizem que na lista tinha Paul McCartney também, algumas pessoas dizem isso, mas tinha o C. Scott, que era um cara que tinha, né, ele ganhou o Oscar ali na década de 70. Tinha também a Elizabeth Taylor, né, nessa lista, eu me lembro bem, e tinha o nome além do que seria presidente, o presidente Ronald Reagan também estava, que, se eu não me engano, foi em 81, ele sofreu um atentado, né? Mas enfim. Então tinha essa lista, né? E o David Bowie questionou os policiais. Como é que vocês sabem que eu estava na lista? Não tem alguma coisa? Eu falei assim, não, o seu nome estava na lista, né? Mas a gente achou também ingressos para o dia seguinte do assassinato, na primeira fileira, para o seu show na Broadway. Então, meus queridos, os 3 assentos vazios, não próximos, mas na primeira fileira do teatro, para assistir The Elephant Man, do David Bowie, os 2 lugares seriam para John e Yoko e para o vagabundo. Então, se aquele vagabundo tivesse falhado naquela noite, né, ele teria ido à mesma peça e estaria sentado perto de John Lennon e Yoko Ono. Realmente é algo que dá um arrepio só de pensar nisso. A veracidade dessa história. Li em diversos. Depois eu vou deixar aqui para baixo, eu vou deixar links em inglês, claro, para você tirar suas próprias conclusões. A minha surpresa quando eu li, porque eu achei a história arrepiante, fantástica demais, arrepiante e tal. Mas eu comecei a ver que realmente o nome do David Bowie estava na lista. E depois eu acabei descobrindo que sim, né? O assassino John Lennon, a polícia encontrou no apartamento dele, tinha um ticket para o dia 10 de dezembro de 1980 para assistir o espetáculo do David Bowie, The Elephant Man. E eu só tenho uma dúvida, porque naquele período ali, John e Yoko, eles saíam mais para dar entrevistas, e mesmo assim as entrevistas eram feitas em estúdio, num local extremamente controlado. E eu não me lembro, desde que o John foi num circo em 1977, levar o Sean, o Mick Jagger estava lá, ele foi numa reunião lá era o presidente, era o Carter. Ele foi lá na posse do Carter e tal. Então, assim, raras vezes a gente viu o John Lennon no período que a gente chama de Dakota em ambientes públicos, quanto mais em shows, né? Em 1980 não há nenhum registro, pelo menos que eu me lembre, de que John Lennon fora a algum show, assistir algum show, talvez por aquela coisa toda do Double Fantasy ali, né? Talvez eles até iriam mesmo, mas
o David Bowie fala que seriam 2 assentos ali estavam reservados para John Lennon e Yoko Ono. E o assassino tinha comprado também um assento na primeira fileira, talvez até para poder matar o David Bowie. Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem aí.